Deus deu para você, é só para você. Pregador, não inveje não. O que Deus deu para você é só para você, você é único. Você é único. Ontem eu comentei com algumas pessoas na mensagem que ouvimos ontem, tremenda. Tremenda. Nosso amiguinho ali, ó, do bicudo. Foi uma bênção. E eu lembrei quando ele estava falando sobre a roda gigante. Eu lembrei de um poema, uma parte de um poema de Joia Júnior, que faz a comparação da gangorra. E que ele diz assim: dois numa gangorra e o que está embaixo diz assim: você que está no alto, não deve de mim sorrir, porque você vai ter que descer quando eu tiver que subir. Olha lá, meu filho, você vai ter que descer quando eu tiver que subir. Está no momento de Deus levantar você. Deus não precisa bater ninguém para levantar você também. Porque na roda gigante, aquele que sobe também desce. E isso aí é os nossos altos e baixos. É os nossos altos e baixos. Hoje nós estamos lá em cima. Amanhã nós estamos gemendo. Tem momento que nós não temos nem palavra. Tem momentos que nós só gememos diante de Deus. Tem momentos que você vê esses pregadores pregando aqui. E você diz assim, cantores pregando aqui, né, Márcio Nascimento? E você diz assim: eu gostaria de ser igual a ele. Eu gostaria de pregar igual a ele. Eu gostaria de estar na pele dele. Não diga isso não. Você não sabe quando ele sai daqui, o gemido dele, as lágrimas dele, as angústias dele, para estar aqui em cima desse púlpito. O preço que ele já pagou. Quantas vezes nós não temos nem palavra, mas o Espírito Santo pega o nosso gemido, transforma em palavras, porque ele sabe o que significa, o que ia dizer aquele gemido ali. Pega as nossas lágrimas, pega as lágrimas do pastor Cizino, muitas vezes, que não tem nem palavra para dizer, começa só a chorar, mas ele pega as lágrimas, transforma em palavras e leva diante do altar de Deus. Fuja da inveja. É pecado, mas você tem que cair fora desse negócio. Segundo, cobiça. Uau. Cobiça é pecado? Cobiça é pecado? É um dos mandamentos. É um dos mandamentos. É pecado. Mas a Bíblia diz que é o pecado consumado. O pecado consumado gera a morte. Mas a minha Bíblia diz também que se o teu olho for bom, se o teu olho for bom, se o teu olho for bom, todo o teu corpo é bom. E a cobiça vem exatamente pelos olhos. A cobiça vem exatamente pelos olhos. E como estão os teus olhares por aí? Pessoas que não podem ver uma mulher, mulheres que não podem ver um homem, homens cobiçando a mulher do outro, mulheres cobiçando o marido do outro. É pecado, fuja disso, antes que o pecado seja consumado, porque Satanás está preparando uma armadilha, Satanás está preparando uma cama, Satanás está preparando a tua queda, o teu tombo. Fuja disso, a Bíblia diz: lança fora todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você pode olhar para mim, para minha esposa, pode dizer assim: eu queria uma esposa igual a esposa do pastor de Monsir. Não é pecado. Você querer uma igual não é pecado. Não queira a minha que não vai dar certo. A minha não. Essa eu vi primeiro. E cuido muito bem. Você pode querer o carro, a casa, tudo que o outro, não que ele tem, mas igual o dele. Você pode querer, não é pecado você querer, mas invejar o dele, querer o dele, cobiçar o dele, tentar o dele, é pecado.
Lança fora. Joga fora. Será que Deus está falando aqui nessa noite? Será que Deus está falando aqui nessa noite? Ira. Ira. Tem um limite para ira. A Bíblia coloca um limite para ira. Coisa tremenda a Bíblia, né? Irai-vos. Irai-vos. Joga fora aí, então, antes que peque. Joga fora a ira antes que peque. Porque a ira vem a inveja. Ou a inveja vem a ira. A ira vem a violência, vem o ódio. Do ódio vem a violência. Da violência vem a morte. E você sabe o que aconteceu com Caim e Abel. Não precisa dizer mais nada. Cuidado. Jogue fora. Isso não é teu, não te pertence. Jogue fora. Malícia. É pecado. Não é peso só, é pecado. Joga fora. Murmuração, joga fora. Lascívia, joga fora. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então lança fora, porque esse pecado nos assedia. Está sempre pertinho de nós. Está sempre pertinho de nós. Cuidado. Vamos correr mais um pouquinho aqui, para nós temos mais algumas coisas aqui. Em quarto, há uma exortação no texto. Corre com paciência. Corre com paciência. Não diz ande, diz corra. Não diz ande, diz corra. Mas está falando com paciência, pastor. Então eu vou devagarzinho. Não se trata de lentidão. Nem sentar e esperar, não é hora disso. Isso seria negligência, mas está se tratando de longanimidade, está se tratando de persistência na dor, na luta, na dificuldade, no problema. Continue correndo, continue para o teu alvo, você vai chegar onde Deus te prometeu. É para isso que nós somos chamados. Uma coroa te espera. Só se alcança o objetivo, só se alcança o troféu aquele que chega até o fim. Correu muito bem, parou no meio, não leva nada. Correu muito bem, no 80% não leva nada. Correu muito bem, foi até 99%, não entrou, não subiu no pódio, não levou nada, tem que ir até o final. Olhando para Jesus, olhando para Jesus, se espere nele, se espere nele. Todos os que estão aflorados, muitos que têm conhecimento da sociedade, mas no esporte, eles se esperem a alguém. Jogador de futebol começa a bater na bola a primeira vez, já é solteiro. Sonho dele é ser solteiro. O jogador de boxe, o sonho dele é ser mais Tyson. Não o modelo ele dos outros, mas ele fala bem. O corredor de Fórmula 1 é cena. A palavra é cena. Todo mundo quer ser, todos os corredores querem ser igual a cena. A Bíblia está dizendo aqui que nós temos que olhar para Jesus nessa nossa corrida. Nessa nossa corrida, temos que olhar para Jesus. E é aqui que eu vou entrar para começar a fechar nessa noite. Não esqueça que temos, quem lembra do primeiro? Nós temos testemunhos. Segundo, nós temos que lançar fora todo o peso. Terceiro, temos que lançar fora o pecado que nos assedia, que nos rodeia. Quarto, temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Quinto, temos que nos espelhar em Cristo. Ok? Por que você não se espera em Moisés?
Se você fosse conversar com Moisés nessa noite e dizer: Moisés, eu queria me espelhar em você, porque você passou o mar vermelho com o fogo, você enfrentou o faraó, Deus falou com você lá no monte, Deus fez coisas extraordinárias através de você. Ele ia dizer assim para você: não se espelhe em mim, você não pode se espelhar em mim, porque em Deuteronômio 18, 15, 18 e 19, 18, 15, 18 e 19, ele diz assim: vai levantar um, lá no amanhã vai levantar um, lá no amanhã vai levantar um, que é da mesma linhagem nossa, a esse você tem que dar ouvido, e esse Deus vai ouvir. E Paulo, reforçando isso, diz assim: a palavra de Deus vai estar sobre ele, e quem não der ouvido será extirpado do povo, do meio do povo. E aqui Moisés estava apontando para Jesus, aqui Moisés estava apontando para Jesus. E quando se perguntasse para Abraão, eu quero seguir o teu exemplo, Abraão ia dizer assim: ele é muito mais forte do que eu, ele é muito mais, antes de eu existir ele já existia, ele já era, é o que Jesus disse. Mas você vai aí em frente e vai perguntar para João Batista: João, eu quero ter a tua coragem, eu quero me espelhar em você, João, eu quero olhar para você, João, e seguir os teus passos, João. E João ia dizer para você assim: não, eu só batizo com água, eu só batizo com água. Olha para aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu só sou a voz que clama no deserto. Muitas pessoas olhando para grandes pregadores de hoje e até do passado estão esquecendo esse texto, olhando para Jesus, 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 olhando para Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver falha. Se olhar para o pastor Cizino, vai ver falha. Se olhar para o Marco Aurélio, vai ver falha. Se olhar para o Paulo Marcelo, vai ver falha. Para qualquer um que você olhar, aqui em cima desse púlpito, você vai ver falha. Mas se você olhar para Jesus, você não vai ter falha. Ele é o nosso espelho. Se perguntasse para João Batista, ele dizia assim: olha, depois de mim vem um, que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas esse é muito mais poderoso do que eu. E ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você perguntasse para Paulo, eu quero ter você como exemplo, eu quero ter você como meu espelho, eu quero encarar a multidão como você encarou, eu quero encarar os reis como você encarou, eu quero encarar a morte como você encarou. Paulo ia olhar para mim, olhar para você e ia dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele olhar para mim, para você e dizer assim: então escute, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olhando para Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Se você perguntasse para Abraão, eu quero te seguir porque você é o pai na fé, ele ia dizer: não, eu sou o pai na fé porque eu sou o primeiro que agiu por fé, mas ele é o autor da fé. Sigam a ele, que é o autor da fé, é o autor da nossa salvação. E eu quero terminar aqui nessa noite, você conversando com João o apóstolo. Vai conversar com João e você vai dizer assim: João, eu quero seguir os teus passos, eu quero você como exemplo na minha vida, porque você foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado, foi o único